100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Balança comercial tem déficit de 1 bilhão e 74 milhões de reais em janeiro, pior resultado para o mês em 5 anos. STF deve afrouxar a regra das prisões em segunda instância. Presidente critica governadores do Nordeste que não quiseram escola militar. Obstáculos às reformas de Guedes podem comprometer crescimento de 2020. País adotará emergência para retirar cidadãos da área de surto do coronavírus. Governo avalia quarentena em Anápolis, Florianópolis ou cidade do Nordeste. Dólar comercial cai menos 0,84 no pregão desta segunda, vendido a R$ 4,24. Arroba do boi gordo com alta nesta segunda-feira, negociada a R$ 171,50 à vista no estado do Rio. E a saca de açúcar cristal 50 quilos, negociada a R$ 75,53, com menos 0,32% ao dia. Estes são os destaques do Mix Notícias. Mix Notícias. A balança comercial registrou déficit de 1,745 bilhão de dólares em janeiro, informou nesta segunda-feira o Ministério da Economia. Esse foi o pior resultado para o mês de janeiro desde 2015, ou seja, em 5 anos. Na comparação com janeiro do ano passado, as exportações tiveram queda de 20,2%. Já as importações registraram recuo menor, de 1,3%. No caso das exportações, houve retração na venda de produtos básicos, menos 11,9%, manufaturados, menos 27,7%, e também de semi-manufaturados, menos 25,2%. Nas importações, o governo federal informou que recuaram as aquisições de combustíveis e lubrificantes, menos 15,3%, e de bens intermediários, menos 3,4%. Entretanto, subiram as compras de bens de capital, mais 6,6%, e de bens de consumo, mais 6,9%. O Supremo Tribunal Federal se prepara para afrouxar a regra que determina a prisão de condenados apenas depois da sentença ter tramitado em julgado. Está na pauta do plenário, no dia 12, um processo sobre o Tribunal do Júri, que na estrutura do Judiciário está na primeira instância. A tendência é que o plenário determine prisões imediatas após condenação do júri, responsável por decidir em casos de crimes contra a vida cometidos de forma intencional. Em caráter reservado, ministros da Corte acreditam que a decisão será unânime. A ser confirmada, a tese vai amenizar o entendimento firmado pelo plenário em novembro, quando foi acertado que condenados em segunda instância podem recorrer em liberdade até o julgamento de todos os recursos à disposição do réu. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, lançou na manhã desta segunda-feira, dia 3, a pedra fundamental no local onde será construído o futuro Colégio Militar em São Paulo. A unidade da capital paulista será a 14ª do país. Durante seu discurso, Bolsonaro aproveitou para criticar os governadores do Nordeste que recusaram a criação de colégios cívicos militares em seus estados. O Brasil chegou a uma situação na educação que não pode ser ultrapassada por mais ninguém, porque já estamos no último lugar. E essa prova do PISA foi realizada em 2018, antes do nosso governo, afirmou o presidente. No entanto, o que o presidente falou não retrata a realidade. O Brasil não foi o último colocado no ranking do PISA. O resultado aponta ligeiro aumento da nota média, mas os estudantes brasileiros seguem entre os últimos 10 colocados na prova de matemática. Entre os países da América do Sul, a Argentina ocupa a última posição. Existe um ponto em comum nas projeções de crescimento do Brasil em 2020. A agenda de reformas do ministro Paulo Guedes precisa ser pautada e aprovada no Congresso. Os desafios para que isso ocorra não são desprezíveis. Na conta feita por empresários, economistas e analistas, parte do avanço esperado depende da aprovação das reformas tributária e administrativa. O primeiro passo é definir o que será discutido e votado por deputados e senadores. A reforma tributária, por exemplo, são muitas. Existe uma proposta na Câmara e outra no Senado. A equipe econômica trabalha numa terceira alternativa, além de discussões paralelas patrocinadas por empresários e governadores. O tema, por si só, já garante caminho tortuoso até a sua aprovação, sem definir o que está em jogo. A desconfiança larga com grande vantagem. Mix Notícias.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil, mesmo sem casos confirmados de infectados com coronavírus, vai reconhecer estado de emergência em saúde pública. Segundo o ministro, a medida tem fins administrativos, como, por exemplo, viabilizar a repatriação de brasileiros que estão em Wuhan, cidade chinesa, onde o surto de coronavírus teve origem. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 16 casos suspeitos, nenhum confirmado. Metade dos pacientes está em São Paulo. Há suspeitas também no Ceará, uma pessoa, Paraná também uma, Santa Catarina 2 pessoas e Rio Grande do Sul 4 pessoas. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira que o governo avalia montar a quarentena para brasileiros que voltarem de Wuhan, na China, em Anápolis, Goiás, Florianópolis ou em uma cidade do Nordeste. Segundo o Onyx, no momento a tendência é que seja na cidade goiana. De acordo com o Onyx, deverão voltar ao país cerca de 30 a 40 pessoas. Ao chegarem ao Brasil, elas deverão ficar em quarentena, em um local que ainda vai ser definido pelo governo. Ele também informou que Anápolis é uma opção viável, por já ter tido uma experiência semelhante na década de 1980, quando houve uma contaminação com o elemento químico césio, em Goiânia, cidade vizinha. Mix. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, disse em interrogatório ontem, segunda-feira, que o também ex-governador Luiz Fernando Pezão ajudou a estruturar o esquema de propina da organização criminosa. Pezão nega. O depoimento foi ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no âmbito da Operação Boca de Lobo, que prendeu Pezão. O vice-governador Pezão participou da estruturação dos benefícios indevidos desde o primeiro instante do nosso governo, da organização criminosa, desde mesmo da campanha eleitoral e durante os 8 anos que fui governador e posteriormente tenho algumas informações a respeito. Continuidade ao esquema, disse Cabral. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, dia 3, em Copacabana, na zona sul do Rio, o promotor de justiça Flávio Bonazza de Assis. Segundo a polícia, Flávio foi preso na Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato que buscava desarticular organização criminosa que atuava no setor de transportes urbanos do estado do Rio de Janeiro. O MP afirma que Bonazza recebia R$60 mil de mesada de empresários de ônibus para agir dentro do Ministério Público em benefício do setor, como arquivar processos, por exemplo. Ele nega. Bonazza foi um dos 5 denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em novembro. Na ocasião, a prisão do promotor foi pedida, mas não concedida. Mix Notícias. Com o aumento do salário mínimo, a parcela de menor valor do seguro-desemprego passa a ser de R$ 1.045 a partir de 11 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o pagamento do benefício considera o salário mínimo vigente no mês de pagamento para recebimentos após o dia 10 e vigente no mês anterior para pagamentos até o dia 10. Desta forma, o valor do salário mínimo de R$ 1.045 será pago nas parcelas programadas a partir de 11 de fevereiro. Para as parcelas programadas até 10 de fevereiro, vale o valor vigente em janeiro, que é de R$ 1.039. O faturamento real da indústria caiu 0,8% em 2019 na comparação com 2018, informou nesta segunda-feira, dia 3, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo a CNI, também houve queda nas horas trabalhadas, no emprego, na massa salarial real e no rendimento médio na indústria. Apesar dos resultados ruins, a entidade acredita em uma tendência de recuperação para 2020. Apesar do resultado de dezembro, a expectativa para 2020 é que a indústria mantenha a tendência mais clara de recuperação, o que conduzirá à reação do mercado de trabalho, afirmou o economista da CNI, Marcelo Azevedo. A estatal Petrobras iniciou nesta segunda-feira a divulgação de processo para a venda de toda a sua participação no campo de Papa-Terra, localizado em águas profundas na Bacia de Campos. A Petrobras é a operadora do campo com 62,5% de participação e tem como sócia no ativo a norte-americana Chevron, com 37,5% restantes. Em comunicado à parte, divulgado também nesta segunda-feira, a Chevron anunciou que também venderá sua fatia minoritária no campo, em conjunto com a estatal brasileira. As atividades turísticas relacionadas ao carnaval este ano vão movimentar cerca de 8 bilhões de reais, aumento real de 1% em relação a 2019 e o maior volume de receitas desde 2015, segundo estimativa da Confederação Nacional do Turismo. O economista responsável pela pesquisa explica que a desvalorização do real também deve ser um fator a estimular o maior fluxo interno de turistas este ano.
A pesquisa mostra também que o Rio de Janeiro continuará como estado com maior geração de recursos advindos do Carnaval, com 2,32 bilhões de reais, seguido por São Paulo, com 1,95 bilhões, e Bahia, com 1,13 bilhões de reais. Mix Notícias. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, publicou ontem a portaria que estabelece as diretrizes para o leilão de licenças da quinta geração da telefonia móvel, conhecida como 5G. O leilão, que está previsto para o segundo semestre, envolve a oferta de serviços nas faixas de radiofrequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. De acordo com a MCTIC, a Anatel deverá estabelecer medidas de melhor eficiência técnica e economia para solucionar interferências prejudiciais identificadas sobre serviços fixos por satélite em operação na banda C. A estatal Furnas, subsidiária da Elétrica Federal Eletrobras, está pronta para voltar a participar neste ano de leilões do governo brasileiro para novos projetos de geração e transmissão de energia, disse o presidente da companhia. O desejo da companhia, se concretizado, marcaria o retorno da empresa do Grupo Eletrobras às concorrências públicas após cerca de 6 anos, período em que as subsidiárias da estatal, como Furnas, Chesf, Eletrosul e subsidiárias como Eletronorte, deixaram de entrar na disputa após acumularem prejuízos e grande volume de empreendimentos atrasados. Os estudantes classificados no SISU 2020 têm até hoje, dia 4, para enviar às instituições de ensino a documentação necessária para a matrícula no curso para o qual foram aprovados. Foram classificados os estudantes mais bem posicionados de acordo com as notas do Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. As vagas são distribuídas de acordo com a lei de cotas e de políticas de ações afirmativas, que podem variar de instituição de ensino para instituição. Amanhã também termina o prazo para participar da lista de espera do SISU. A convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições tem início a partir do dia 7 de fevereiro e vai até o dia 30 de abril. O ProUni registrou 1.507.807 inscrições feitas por 782.497 pessoas. O curso com maior número foi Direito, com 137.507 inscritos, seguido de Administração, com 121.871 pessoas, e Enfermagem, que teve 102.902 candidatos. Medicina liderou com o maior número de inscrições por vaga ofertada, 54, logo à frente de Artes Cênicas, com 50 candidatos por vaga, e de Comunicação Social Cinema, com 41. O resultado da primeira chamada sai hoje. O prazo para comprovação das informações e eventual processo seletivo próprio das instituições, primeira chamada, vai de hoje a 11 de fevereiro. A divulgação dos resultados da segunda chamada sai no dia 18 de fevereiro. Mix Notícias. Para vencer resistências à reforma tributária, técnicos do Congresso e do Governo conversam com representantes de setores econômicos nos últimos 2 meses. O foco tem sido os que podem perder com a mudança. Já se estuda o tratamento diferenciado para áreas de saúde e educação. As propostas que tramitam na Câmara e no Senado unificam impostos para criar um tributo que incidiria sobre o consumo. No novo modelo, haveria apenas um sistema de cobrança em que as empresas pagam uma alíquota maior, podendo deduzir gastos com material feitos ao longo da cadeia produtiva. Hoje, esse modelo já existe, mas é usado principalmente pela indústria, que pode conseguir abatimentos da compra de máquinas, equipamentos e matéria-prima. A SEDAI informou que identificou no fim da tarde desta segunda-feira, por meio de uma análise laboratorial, a presença de detergente na água bruta que chega à estação de tratamento do Guandu. Para garantir a segurança hídrica das regiões atendidas pelo Guandu, diz a companhia, a diretoria resolveu interromper o processo de produção na estação e pede que a população poupe água. Várias regiões do Rio já começam a sentir a falta de água. Nesta terça-feira, equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços delegados chegaram à estação por volta das 6h30 da manhã. De acordo com a empresa, o detergente foi arrastado pelas fortes chuvas da noite do último domingo, e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio e o INEA já foram acionados para iniciarem os respectivos procedimentos. O melhor mix do Brasil. O julgamento que pode levar à anulação de condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai acontecer antes do fim de março. O caso está na segunda turma do STF,
formada por 5 ministros. Um deles, Celso de Mello, está de licença médica até 19 de março, com possibilidade de renovação do atestado. O ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do caso, disse a interlocutores que vai aguardar o retorno do colega para devolver o processo ao colegiado. A defesa de Lula questionou no STF a atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro, que até 2018 cuidou dos processos da Lava Jato na primeira instância e hoje é ministro da Justiça. O hábito de realizar atividade física faz diferença na prevenção do câncer. Não é preciso frequentar a academia ou procurar um esporte de impacto ou de grande esforço físico. 20 minutos de caminhada por dia, por exemplo, são recomendados pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Hoje, dia 4, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data foi instituída em 2008 pela União Internacional contra o Câncer. Para aumentar a conscientização sobre a doença e estimular a prevenção, a prática de atividade física melhora a imunidade do corpo e reduz a produção de mediadores inflamatórios, fenômenos que minimizam as mudanças celulares e, consequentemente, os riscos de desenvolvimento da doença. Mix Notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje, em Brasília, a primeira reunião de 2020 para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 4,5% ao ano. Amanhã, dia 5, quarta-feira, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa. A maioria das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central prevê redução de 0,25 ponto percentual para 4,25% ao ano, o menor nível da história. Nesta reunião, no entanto, parte dos analistas acredita que a recente alta do dólar e o preço da carne pode fazer o Banco Central manter a taxa em 4,5% ao ano e adiar a queda para os próximos meses. A Petrobras informou ontem que a paralisação dos petroleiros iniciada no dia 1º não provocou impactos na produção do petróleo, combustíveis e derivados. Nesta segunda-feira, a Federação Única dos Petroleiros informou que cerca de 14.750 trabalhadores aderiram à paralisação, o que representa 80% do total de 18.434 trabalhadores de 12 estados da federação que aderiram ao movimento. A Petrobras não confirmou o número de funcionários que aderiram à greve. O movimento contesta as 1.000 demissões feitas pela Petrobras na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, segundo a FUP, sem respeitar o acordo coletivo de trabalho. Durante o dia, ocorreram atos e acampamentos em diversas unidades da Petrobras em diversos estados do país. Mix. Transferido da Casa Civil para o Ministério da Economia, o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, será incorporado na forma de uma nova secretaria especial, informou a pasta no fim da tarde de ontem. A secretária Marta Seilier continuará à frente do PPI, responsável pela coordenação do programa de concessões e privatizações e parcerias entre os setores público e privado. Em nota, a pasta informou que o ministro Paulo Guedes orientou o PPI a atuar de forma coordenada com a Secretaria de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados, comandada por Salim Matar, para acelerar o programa de privatização de empresas estatais. A Procuradoria-Geral da República enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável à concessão do regime de prisão semiaberta ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso desde julho de 2017. Em outubro do ano passado, Gedel foi condenado pela segunda turma do STF a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na ação penal do caso relacionado aos 51 milhões de reais em espécie encontrados pela Polícia Federal em um apartamento localizado em Salvador. Mix Notícias. Foi meio no sufoco, mas os titulares do Flamengo viraram para cima do Resende e venceram por 3-1 na noite de ontem, com gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa foi a estreia do time principal na temporada. Aleph Manga abriu a contagem para os alvinegros. O Fla martelou grande parte do tempo, mas sentiu nitidamente a falta de ritmo de jogo, já que Jorge Jesus optou por usar um time inicialmente formado por 10 jogadores que foram fundamentais em 2019. Gustavo Henrique começou jogando e Pedro e Michael entraram no segundo tempo. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 10 pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo A, deixou o Botafogo fora da zona de classificação. O clube rubro-negro volta a campo no sábado, quando encara o Madureira no Maracanã. E a seleção brasileira? Pois é, o Brasil não explora o ponto fraco da Colômbia, sente falta de maestros, mas mostra virtudes. O empate pode não ter sido o resultado ideal, mas deixa a seleção sub-23 dependendo só de si. Ganhar novamente do Uruguai é obrigação. E aí, no domingo, teremos apenas um Brasil e Argentina. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. E agora, vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias.
Não tem mesmo jeito. A taxa de água e esgoto mais cara do Brasil e a Águas do Paraíba não supre as necessidades básicas da população. Aqui na Avenida Pilinca, na altura do número 300, o entupimento nos ralos e também o vazamento é já recorrente há mais de ano. Inclusive do lado esquerdo e do lado direito. Inclusive estamos observando aqui que a água já está dobrando a outra rua, indo para outra esquina. E nada é feito. Nada é feito. Então é cobrado uma taxa de esgoto absurda, a mais cara do Brasil. Também temos que responsabilizar a prefeitura pela limpeza da via, né, das águas fluviais. E o entupimento é constante, gente. É mau cheiro, é água parada, é esgoto a céu aberto, o meio ambiente aí degradado com essas ações de uma empresa que cobra a taxa mais cara do planeta, né, vamos dizer assim. E aqui na Pilinca a situação não é resolvida. Então a gente solicita urgentemente o reparo dessa situação. O entupimento é dos dois lados da via, no metro quadrado mais caro da cidade. Fica aí a dica e a equipe Mix volta a qualquer momento com qualquer reclamação. Você quer fazer uma reclamação? Ligue para o nosso WhatsApp ou mande uma mensagem 99797-1007. Mix Notícias. Segundo relatos de usuários da RJ 158 que liga Campos a São Fidélis, as placas de sinalização continuam numa posição escondida e em cima de uma curva no sentido São Fidélis Campos, como a equipe Mix já apurou na altura do quilômetro 10, onde tem a sede da mineradora Morro Azul. Além de estar em posição ruim para a visualização dos motoristas, a placa ainda está prejudicada e quase não dá para ler o aviso de perigo, travessia de caminhões. Segundo os moradores da localidade, já foi pedido providências à mineradora. Afinal, a responsabilidade da travessia de caminhões na pista é dela. É necessário redutores de velocidade e até radar eletrônico para evitar acidentes graves no local. O melhor mix do Brasil. Mix! E agora vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a reportagem da Mix está aqui no Parque Guarulhos, mais precisamente na Avenida Teresópolis, quase esquina com a Avenida Campista. E a situação do bairro aqui é deplorável. Temos muito lixo, falta de conservação das praças, principalmente impraticáveis aqui para a população. Além disso, eles reclamam que já solicitaram várias vezes também a vinda da limpeza pública, o que não acontece. É muito lixo espalhado, mato alto, as árvores tomando conta também de toda a parte de fiação elétrica. Já reclamaram com a Enel e providência nenhuma tomada. Como eles mesmos dizem, eles estão aqui abandonados pelo poder público. A limpeza pública não faz seu papel, os munícipes aqui encontram essas dificuldades e a gente nota, né, em toda a extensão da Avenida Teresópolis, o acúmulo de lixo, pneus jogados, né, também, além de não ter um descarte oficial, né, não tem um setor de limpeza pública para recolher esses detritos e a gente vê aqui a degradação do meio ambiente, afetando também a saúde. Estamos aí em época de chuvas, acúmulo de água, propensa a aumento, né, do Aedes aegypti, e a solicitação dos moradores é de um socorro, né, um help o mais rápido possível aqui no bairro. Todo o bairro sofre com esse problema aqui de mato, né, lixo e também a questão da iluminação pública, que é deficiente. Todo mundo paga a sua conta de iluminação na conta da Enel, que também não presta o serviço na poda das árvores, onde tem a fiação é de responsabilidade da Enel. Onde não tem a fiação é da limpeza pública, que está deixando a desejar cada vez mais em nossa cidade. Fica aqui o apelo dos moradores e a gente pede providências ao poder público para a melhoria do bairro aqui, Parque Guarulhos. Você ouviu Mix Notícias. Mix.